você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos tratar de direito previdenciário sobre um tema importante, que são as contribuições sociais. Por que é importante? É daí a principal fonte de custeio para o pagamento de benefícios previdenciários. Aqui especificamente falando dos trabalhadores, vai lá, direto para o Fundo da Previdência Social para o pagamento de benefícios previdenciários. Primeiramente, vamos falar, antes de falar dos trabalhadores, falar um pouquinho sobre os concursos de prognósticos. Concurso de prognósticos é todos os sorteios, loterias que são feitos. É uma fonte de custeio, uma das contribuições sociais que é prevista na lei. Então, em âmbito federal, estadual, municipal, quando o poder público, faz loterias, então nós temos aí Mega Sena, Lotomania, ou a sociedade civil comercial promove, sorteios de números, corridas de cavalo, tudo isso vai acabar incidindo contribuição social, tá ok? É um meio de financiamento. Como que vai ser feito? Qual a base de cálculo e qual é a alíquota? Primeiro ponto, a lei fala da renda líquida, quando do poder público. O que é a renda líquida? Depois de tirar o valor do prêmio, tirar todos os impostos devidos e retirar também os valores destinados para o programa de crédito educativo, 100% do que sobrar, então dessa renda líquida, deste valor líquido, será destinado à Seguridade Social como um todo. Aqui vai para a saúde, para assistência e para a previdência como um todo, tá ok? Então o poder público promove 100% dessa renda líquida, depois de retirar todos esses valores de prêmio, de impostos e etc. Quando promovido pela entidade privada, aí será 0,5% do movimento global que será destinado para a seguridade, para o financiamento. Este é o valor daí da contribuição. Então, quando se faz qualquer número, sorteio, Perfeito, 5% do movimento global. Corrida de cavalo, tá aqui, 5% do movimento global. Perfeito? Então, vamos falar agora, da contribuição do trabalhador. A contribuição social do trabalhador, ela tem, no geral, na maioria, como base de cálculo o salário de contribuição, que se forma com algumas verbas ali auferidas pelo trabalhador, que pode não incidir, ou então sua remuneração, ou o valor por ele declarado. São bases de cálculo, cada um vai ter uma base de cálculo diferente. Sempre seguindo os limites. O valor mínimo de contribuição e o valor máximo de contribuição, que vão se confundir também com os valores mínimos e máximos que serão pagos a título de benefício previdenciário. Então, o mínimo a gente chama também de piso previdenciário. Em geral, será o valor de um salário mínimo estabelecido nacional, todo ano alterado, e o teto também, todo ano se altera através de portarias interministeriais e se coloca como valor máximo que os segurados irão contribuir, bem como irão auferir quando receber benefícios. Claro, existem benefícios que poderão ser inferiores ao salário mínimo, mas jamais quando substituir a renda deste trabalhador, bem como tem alguns que às vezes vai ultrapassar este teto, mas a regra geral é esta. Pois nós veremos também, por exemplo, os empregados poderão contribuir às vezes até menos que o salário mínimo. Vamos supor que ele tenha entrado na empresa na metade do mês para ganhar o salário mínimo. Então ele vai ganhar às vezes até o valor menos e vai contribuir sobre o mínimo. O empregado ele pode? Pode. Ele pode contribuir muitas vezes um valor inferior. Muitas vezes esse piso também será o valor da categoria profissional de um determinado empregado. Por exemplo, o motorista, um X que é estabelecido por acordos coletivos como um piso, um valor mínimo a ser pago para aquele profissional. Então, esse também será tido como valor mínimo para a sua contribuição. Mas a regra, principalmente aí para o seu concurso, o piso geral, o salário mínimo e o teto é sempre um limite também estabelecido.
E aí, como é que vai ser então a contribuição social dos empregados, empregados domésticos e trabalhador avulso? Qual será a base de cálculo da contribuição deles? Salário de contribuição. Então, o salário de contribuição nem sempre é só o valor que eles ganham, tá? Contribuição significa muitas vezes verbas que vão incluir ou não dentro desse conceito de salário de contribuição. Esta é a base de cálculo para a contribuição desses três: empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulso. Qual será a alíquota? Depende do valor deste salário de contribuição, será aplicada a alíquota de 8%, 9% ou 11%. Então, vamos supor um empregado que ganhe até acima do teto previdenciário, ganhe valor de 15 mil mensal, como empregado de uma empresa multinacional. Ele ganha 15 mil reais, passou muito do teto previdenciário, do valor máximo de contribuição. Ele vai poder contribuir sobre os 15 mil? Claro que não. Seu salário de contribuição será o valor do teto previdenciário. Vai ser aplicada aí a maior alíquota, 11%. Aqui a regra é o princípio de quem ganha mais, paga mais. Quem tem um maior poder, quem pode pagar, vai pagar um pouco mais. Assim como aquele que ganha o valor de um salário mínimo, seu salário de contribuição é apurado no valor de um salário mínimo, ele vai contribuir numa alíquota muito menor, de 8%, tá ok? Então, 8%, 9% ou 11% serão as alíquotas aplicadas para estes três, para a categoria dos empregados, empregados domésticos e trabalhador avulso. Tenha atenção com uma figura aqui. O empregado rural, aquele contratado por um produtor rural para um trabalho temporário de 2 meses dentro de um período de 1 ano, ele tem uma alíquota única de 8%. Então, não importa o valor que for apurado o seu salário de contribuição, ele irá contribuir na alíquota de 8%. Não vai ter um escalonamento como os demais empregados, tá ok? Os demais têm um escalonamento conforme a tabela que é estabelecida por portaria, todo ano reajustada. Para quem tiver curiosidade, só entrar no site da Previdência Social e tem lá os valores, tá? O escalonamento do 8%, 9% ou 11%, quando irá contribuir nessas alíquotas. Então, pode acontecer muitas vezes de um mês o empregado contribuir em 9% e outro mês ele contribuir na alíquota de 11%? Com certeza, depende do salário de contribuição, ele pode variar para o empregado, tá? Então, no mês que, por exemplo, ele ganhar um 13º salário, ganhar mais um monte de verbas, aí ele pode pular para o 11%, depois ele pode já voltar para um 8%, pode ir para o 9%, pode variar essa escala, conforme o valor que for apurado do seu salário de contribuição. Perfeito? Então, visto essas figuras do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, vamos ver agora como funciona a contribuição dos contribuintes individuais e do facultativo? Me acompanhe. Bom, vamos trabalhar então a contribuição do contribuinte individual. Isso é, a sua contribuição social, lembrando que ele é obrigado, por mais que esse a gente veja no dia a dia, né? Ele é aquele mais sonegador. Ele deve contribuir, ele é segurado obrigatório, mas às vezes a sua atividade, né, profissional liberal, autônomo, acaba não contribuindo como deveria. Mas para fazer jus aos benefícios, deve estar em dia, deve contribuir para a Seguridade Social. De que maneira? Vamos ter diversas maneiras para que ele contribua para esse sistema da Seguridade Social. Então, nós vamos ter a primeira situação. A regra geral será a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. Como que é o salário de contribuição do contribuinte individual? Seu salário de contribuição será o que ele auferir na sua atividade. Então, por exemplo, eu lá no meu escritório, tá, de advocacia,
O que eu ganho por mês trabalhando como advogada é o valor que eu devo contribuir. Então esse mês eu ganhei R$1.000 trabalhando no meu escritório com as minhas ações. Será a regra 20% sobre esses R$1.000 que eu ganhei trabalhando. Então, esses R$200 que eu ganhei ali no meu escritório, no meu labor. Perfeito. Claro, se eu ganhar acima do teto, negativo. Poxa, mas e se eu ganhei abaixo? Não tem jeito. Eu vou ter que contribuir sempre no mínimo. Não tem possibilidade de eu contribuir sobre um valor inferior. Eu ganhei só R$200, é muito menos que o salário mínimo. Não posso contribuir sobre 200. Eu tenho que contribuir pelo menos no valor do salário mínimo. Sempre limitado também ao teto. Se desse para ganhar muito além do teto, se eu ganhei muito mais com a minha atividade acima do teto, tenho esse limite também. Então, a regra geral que a lei nos traz, a alíquota de 20% sobre salário de contribuição. Porém, nós temos as situações daqueles que trabalham prestando serviços a diversas empresas, filiadas a cooperativas de trabalho. Esse já tem uma alíquota reduzida. Lembrando que as empresas já fazem essa dedução, que é de 11% também sobre este salário de contribuição que ele vai auferindo em seu trabalho. Então, já se faz uma antecipação, da contribuição. O contribuinte individual, ele que é responsável pelo recolhimento das suas contribuições. Diferente do empregado doméstico e trabalhador avulso, onde os seus empregadores, órgãos gestores de mão de obra já reterão do pagamento e vão recolher em nome deles. Aqui eu sou obrigada, porém, nós tivemos uma alteração legislativa que aqueles que prestam serviços a empresas, afiliadas a cooperativas, também já tem uma antecipação. Ele é o responsável, mas já se retém 11% do seu salário de contribuição, tá ok? Então, já vem a primeira exceção dessa regra dos 20%, os prestadores de serviço. Temos também outras situações. Vamos supor que eu tenho o meu comércio. Sempre trabalhei como comerciante, mas nunca me interessei muito por contribuir, nunca pensei em previdência. Agora, já estou aqui com quase 40 anos, comecei a pensar, nossa, e agora? Já tenho 40 anos de idade. Daqui a pouco, estou com 50, estou com 60, com 70, e aí, será que eu vou aguentar continuar trabalhando? Tem que começar a pensar na minha aposentadoria. Mas eu acho que é muito caro aquele valor. Poxa vida, se eu ganhei R$1.000, ou até mesmo trabalhando como advogada, poxa vida, ganhei R$1.000, tem que pagar 200? Não, estou achando muito caro. Então, uma forma até de incluir as pessoas, acabar com essa sonegação dos contribuintes individuais, foi a criação do chamado plano simplificado. No plano simplificado, se diminui um pouco a alíquota, bem como a base de cálculo. Aqui, a base de cálculo não será mais o salário de contribuição, e sim o limite mínimo do salário de contribuição. Isso é, sobre o valor do salário mínimo é que eu irei contribuir. Então, para ter uma maior inclusão, vou poder contribuir neste plano. Porém, não terei direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Este benefício me exclui a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Tenho direito a todos os demais benefícios previstos para o contribuinte individual, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que eu complemente o valor que falta. Então, eu vou contribuir aqui neste plano simplificado na alíquota de 11%. Se eu complementar esta alíquota, isso é 9% até fechar na regra geral de 20%, por todo o período, contando juros, perfeito. Aí eu posso sim me aposentar por tempo de contribuição. Então, vamos supor que eu fiquei pagando 15 anos na alíquota de 11%. Eu já tinha uns outros 15 anos lá de carteira assinada. Eu estou querendo me aposentar por tempo de contribuição, não aguento mais, eu quero me aposentar de qualquer jeito. Eu posso sim complementar esse período, isso é, 9% até atingir 20%. Aí eu consigo minha aposentadoria por tempo de contribuição, com juros, correções, perfeito?
Então tem essa possibilidade para qualquer contribuinte individual. Não importa, estou trabalhando por conta própria, quero aderir, não quero me aposentar por termo de contribuição, só por idade, para mim o salário mínimo está ótimo, qualquer benefício que vier no salário mínimo está excelente, vou aderir a esse plano. 11% sobre o valor do salário mínimo. O microempreendedor individual também ganhou uma vantagem aí. E ele tem uma alíquota um pouquinho menor. 5% sobre o valor do salário mínimo. Reduz um pouquinho mais para ele. Pode contribuir, mas também não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e sempre vai receber os benefícios devidos aos contribuintes individuais no valor de um salário mínimo, tá ok? Então, eles contribuem sobre o mínimo e irão receber a título de benefícios o valor também do mínimo. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto aí do contribuinte individual. O facultativo tem algumas alíquotas também bem parecidas. Então, o contribuinte facultativo, o segurado facultativo, é aquele que não tem a filiação obrigatória. Então, ele contribui para a Previdência se ele desejar. Não, eu quero um dia poder me aposentar, eu quero já começar a contribuir, o dia que eu ingressar no mercado de trabalho, já tenho um bom tempo de contribuição, né? Sem problema nenhum, ele pode, mas ele não é obrigado como os demais segurados. Então, facultativo, a regra geral também será a alíquota de 20% sobre o valor do salário de contribuição. Mas como é que é o salário de contribuição do facultativo se ele não ganha nada? Em regra, a dona de casa, o estudante, ele não tem renda. É o valor que ele desejar a título de benefício. Se ele quer contribuir sobre 1.000, ele contribui. Se ele quer contribuir sobre 3.000, ele contribui. Ele contribui sobre o valor que ele quiser. Se ele quiser o mínimo, pode ser? Pode ser, tá? Sempre no valor do mínimo e no teto. Não podendo contribuir abaixo de um salário mínimo. Não é contabilizado, não vale para nada se ele recolher abaixo do salário mínimo. Então, a regra geral, 20% tem direito a todos os benefícios que são devidos ao segurado facultativo. Ele também tem a possibilidade de ingressar no plano simplificado. Isso é, pagar somente 11% sobre o valor do salário de contribuição, que é o valor que ele desejar. Então, para ele também é garantida essa possibilidade, igualzinho ao contribuinte individual, 11%. Mas sempre esse salário de contribuição, o valor que ele desejar, é o valor do salário mínimo. Então, salário mínimo, o valor mínimo para se contribuir, tá ok? Então, ele coloca o valor que ele quer. Quando a gente falar de plano simplificado, é sempre sobre o mínimo. Recebe o mínimo e paga sobre o mínimo. E temos também os facultativos de baixa renda, que estão contribuindo numa alíquota de 5%, também sobre o salário mínimo. Tenha atenção com este aqui. Este ficou conhecido como a contribuição das donas de casa. Mas é qualquer dona de casa? Não é qualquer dona de casa. Então, primeiro ponto, baixa renda. Ah, pode ser dono de casa? Claro que pode. Não quer dizer que só a mulher que vai ficar em casa, o homem também pode ficar em casa. Então, aqui é a situação daqueles que fazem serviços domésticos, mas para a sua família, no âmbito do seu lar, da sua residência, e não em outros. Aí ele seria empregado doméstico. Então, é aquele que trabalha no âmbito da sua residência e está inscrito no CAD único, é o cadastro, né, nacional, aonde diversas pessoas se inscrevem para receber benefícios assistenciais do governo federal, como, por exemplo, o Bolsa Família. As pessoas têm que estar inscritas neste CAD único. Então, quando tem a inscrição no CAD único e a renda familiar não for superior a 2 salários mínimos e realiza serviços ali domésticos, por isso que ficou conhecido como a dona de casa, poderá contribuir na alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, tanto aqui
para essa situação do baixa renda como do plano simplificado, contribui sobre o salário mínimo e recebe também sobre o salário mínimo. Aqui também excluído o direito de aposentadoria por tempo de contribuição. Pode se aposentar por invalidez e por idade. Perfeito? Então essas são as contribuições do segurado facultativo. Temos ainda, falando dos trabalhadores, a contribuição do segurado especial. A contribuição do segurado especial tem também uma alíquota diferenciada e uma base de cálculo diferenciada. Não vamos falar aqui de salário de contribuição, tá ok? E sim, na renda bruta da sua produção. Então aqui a base de cálculo é a renda bruta da comercialização da sua produção. Vendeu? Beleza, vai pagar uma alíquota de 2,1% sobre esta renda. O que ele aferiu de renda bruta sobre a comercialização da sua produção rural. Este segurado também não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e recebe benefícios sempre no valor de um salário mínimo. E esse 2,1, ele se subdivide em 2% irá para a Seguridade Social e 0,1% é a contribuição para o SAT, Seguro de Acidente de Trabalho. Então, é assim que se subdivide a contribuição do segurado especial sobre a renda bruta. Você pensa, nossa, mas é tão pouquinho, né? E se ele vendeu ali uns 200 mil? Ai, mas pode tudo isso? Pode, claro que pode. Não há uma limitação de ganho para esse segurado especial. A limitação de propriedade. Então pode ser, muitas vezes ele vende 200 mil, mas esses 200 mil também ele vai ter que suportar alguns meses, né? Se sustentando e sustentando a sua família, tá ok? Lembrando também que esse segurado ele pode ter uma contribuição facultativa. Se ele quer ganhar um valor a título de aposentadoria de benefícios previdenciários maior que um salário mínimo, ele pode fazer a sua contribuição facultativa. Quanto que será? Será uma alíquota daí de 20% sobre o salário de contribuição. Da mesma forma que o facultativo, aqui ele irá optar também pelo valor que ele deseja contribuir. 1.000, 2.000, o valor que ele aproximadamente queira receber também a título de benefício. Pode sem problema nenhum, 20%. Contribuição facultativa não quer dizer que ele seja segurado facultativo. Toma muito cuidado com isso. Ele continua sendo segurado especial. Ele tem uma contribuição facultativa, pois ele não é obrigado a contribuir nessa alíquota de 20% sobre o salário de contribuição, sobre o valor que ele desejar contribuir. Ele contribui se ele quiser. Por isso que é contribuição facultativa. Ah, mas aí se ele contribuir nos 20%, ele não precisa mais contribuir no 2,1%? Precisa. Aí ele vai ter duas contribuições. Ele continua sendo obrigado, essa aqui é a contribuição obrigatória, não tem como escapar. 2,1% sobre a renda bruta da comercialização, mais os 20% sobre o valor que ele desejar. Então ele continua com duas contribuições aqui, se ele optar por essa contribuição facultativa. Perfeito? Essas então são as alíquotas e as bases de cálculo das contribuições dos trabalhadores. Vamos testar seus conhecimentos? Vamos ver como é que é cobrado em prova? Me acompanha aí na tela a primeira questão. A contribuição social previdenciária de 8%, 9% ou 11% sobre o respectivo salário de contribuição mensal é aplicada aos segurados A. Empregado exceto doméstico e trabalhador avulso, de forma não cumulativa. B. Empregado inclusive doméstico e trabalhador avulso, de forma cumulativa. C. Empregado inclusive doméstico, exceto trabalhador avulso, de forma cumulativa. D. Empregado inclusive doméstico e trabalhador avulso de forma não cumulativa. E o empregado doméstico, exceto o do empregado e o trabalhador avulso de forma não cumulativa. Portanto, aqui ele está te pedindo quem que vai contribuir nas alíquotas de 8, 9 ou 11% sobre o respectivo salário de contribuição. Quem será? Será o empregado
inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, conforme afirma lá na letra D, de forma não cumulativa. Por que de forma não cumulativa? Ele vai se encaixando em cada uma, é de forma progressiva, isto é, às vezes pode ser no 8, às vezes no 9, às vezes no 11, volta para o 8, volta para o 9, de forma não cumulativa, tá ok? E não é da forma cumulativa, como estaria ali na letra C. Só gravando isso, perfeito, sucesso. Vamos para a próxima então? Me acompanhe aí na tela. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição. Poderá ser de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para os segurados que optarem pela exclusão do direito do seguinte benefício: A. Aposentadoria por tempo de contribuição. B. Auxílio-doença. C. Aposentadoria por idade. D. Aposentadoria especial. E E. Auxílio acidente. Aqui a questão está tratando daquela alíquota de 11% sobre o valor mínimo, que tanto o contribuinte individual como o facultativo poderão optar. Porém, eles não terão direito a um benefício que é previsto para os contribuintes individuais e o facultativo, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Tranquilo essa, né? A gente repetiu diversas vezes sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, que eles perdem o direito deste benefício ao contribuir na alíquota de 11%. Assim também como no 5%, né? Por exemplo, da dona de casa, aqueles baixa renda, né? Donos ou donas de casa, baixa renda, inscritos no CAD único, até mesmo o MEI. Perfeito? Sucesso aí para você, bons estudos e nos vemos numa próxima. Até mais!